Olha, se você está cansado de cobrar diária barata, diária baixa, para conseguir reserva e não sabe mais o que pode fazer para cobrar a diária que você realmente acredita que sua acomodação vale, que é o valor justo, eu acabei de gravar essa aula que está fresquinha, saindo do forno, onde eu revelo 5 ações práticas para você colocar a mão na massa e conseguir cobrar uma diária mais alta. Se você quiser assistir esse conteúdo, essa aula na íntegra, é só clicar na janela ao final do vídeo. Se você ainda não segue meu canal, clique em inscrever e no sininho para receber as notificações. E não esquece de deixar o like, hein? Fui! O que é precificar de acordo com a demanda? Se a gente sabe que tem meses, que tem períodos que tem mais procura, que tem mais pessoas procurando, né, uma acomodação para reservar, a gente naturalmente vai cobrar mais caro. Por exemplo, fica fácil de enxergar o Ano Novo e o Carnaval aqui no Brasil. A gente sabe que a maioria das regiões tem um pico de procura no Ano Novo e no Carnaval. Então, naturalmente, instintivamente, a gente vai lá e cobra um valor maior. Só que as pessoas acabam fazendo muito para essas datas óbvias e não fazem para o ano inteiro. Pô, o ano inteiro são 12 meses. Quais desses 12 meses são baixa temporada? Quais desses 12 meses são média temporada, temporada padrão, chame como quiser? Quais desses 12 meses são alta temporada? Cada região tem a sua. Então, um dos primeiros passos aqui para quê? Para precificar de acordo com a demanda é fazer o quê? Determinar, categorizar essas temporadas, alta, média, baixa, tá? Isso é só uma das coisas. Tem uma parte um pouquinho mais técnica, vou falar aqui com você, vou pincelar, mas ó, se você ficar com dúvida, fica tranquilo, porque isso que eu vou falar agora é mais técnico. Tem vídeo meu no YouTube explicando melhor sobre isso, tá bom? É só você procurar lá. O que está por trás também de precificar de acordo com a demanda? E isso é interessante, isso quase ninguém vê, quase ninguém enxerga. Se você entender, se essa chave virar para você, já vai fazer toda a diferença. Precificar de acordo com a demanda também, tem um fator que é o seguinte, tem uma métrica que chama janela de reserva. O que é janela de reserva? É a distância que as pessoas procuram uma acomodação para ficar de tempo, né? Então, por exemplo, se eu estou reservando hoje uma hospedagem para daqui a uma semana, a janela de reserva é de 7 dias. E por que isso é importante? Porque se a gente descobre, e tem forma de descobrir isso, o pico de procura, qual é a antecedência que mais pessoas estão procurando uma acomodação, é nesse pico de procura que a gente pode e deve cobrar a maior diária. Pensa comigo o seguinte, ano novo, tá? Vamos botar dezembro, janeiro. Você acredita que em março vai ter... o março é o mês que tem mais pessoas procurando para o ano novo? Provavelmente não, né? Tá muito longe. Então, se você recebe uma reserva em março para o ano novo, provavelmente isso é um sintoma que você está cobrando barato. Por quê? Você está conseguindo uma reserva, mas ainda não está no pico de procura. E a gente, pela lei da oferta e da procura, a gente pode cobrar uma diária maior no pico de procura. Então, o que um bom administrador, um gestor de hospedagem espetacular, de muito resultado, faz, entende? Que a demanda também qual que é a distância, qual é o pico de antecedência que as pessoas procuram para uma data. E aí você precifica de acordo com isso também. Então, quando eu falo de demanda, claro, é um tema complexo. Mas a parte boa é que tem como, e eu recomendo que a gente entenda, que a gente se informe, que a gente estude, e tem como a gente também precificar de acordo com isso. Tá? Eu gosto de falar que a precificação são 2 pilares. Um é um pilar, vamos botar, estático, parado, né? Físico não, fixo, e o outro é o pilar dinâmico. Né? O pilar estático são os 4 pilares. Né? O pilar, os 4 pilares que são preço base da tarifa, o preço personalizado da semana, temporada de evento e plano de tarifa. O outro pilar, que é o dinâmico, é o que eu chamo de gestão ativa. Porque a gente tem que ficar atualizando, o mercado oscila, né, o mercado muda de um ano por outro. Então a gente tem um papel ali ativo, diário, né, de investigar se deu certo, se tem que atualizar, se dá para cobrar uma diária mais alta, se não dá, se vai ter que ter alguma estratégia diferente, tem um monte de coisa que dá para dar. E eu recomendo que você faça, tá? Então, precificar de acordo com a demanda, tem muita ação que a gente pode. E eu levantei uma daqui que eu vejo que a maioria não faz, que é categorizar por temporadas, tá? Só que o que acontece é o seguinte, num grau ainda um pouquinho, aumentando o grau de técnico, falei, ó, aqui eu te dei um exemplo de como que você pode fazer, que é pegar os meses e separar em média, baixa e alta temporada. Para quê? Para você precificar de acordo com a demanda. Só que aqui a gente está olhando para um período mais longo, concorda? Um período de quê? De meses, um horizonte de meses. Só que, olha que interessante, se dentro da semana de 7 dias, né, de segunda a domingo,
a gente consegue descobrir quais dias tem mais, quais dias tem menos procura, menos demanda, o que a gente pode e deve fazer? Por exemplo, precificar também por dia da semana. Olha que interessante. Aqui, de precificar de acordo com a demanda, eu te trouxe o exemplo de temporada. Só que isso daqui, inclusive, seria uma ramificação, tá? Precificar de acordo com a demanda também serve por dia da semana. E o que eu estou querendo dizer com isso? Ó, se, por exemplo, segunda, terça e quarta são os dias que eu menos tenho reserva, o que eu faço? O que eu faço não? O que a estratégia de precificação determina? O que a lei da oferta e da procura orienta, vamos dizer assim, diz pra gente? Diz, se você tem menos procura por uma data, o preço você tem que acompanhar isso. Se você tem mais procura em outra data, o preço deve também estar de acordo com essa oscilação. Então, se, por exemplo, segunda, terça e quarta são os dias que tem menos procura para a minha acomodação, eu vou cobrar, vou dar um desconto. Se sexta, sábado são os dias que eu mais tenho reservas, eu vou cobrar uma diária maior. Então, olha que interessante. Precificar de acordo com a demanda também, te dei vários exemplos, estou trazendo mais um, precificar de acordo com cada dia da semana. Olha então como a gente não está construindo esse raciocínio junto, tá certo? Então, quando a gente fala de precificação de acordo com a demanda, a gente também deve olhar para cada dia individual da semana. Tem formas de a gente fazer isso, a gente pode, está nas nossas mãos.